Senhoras e senhores, começamos agora mais um Avelcast. Eu sou o Henrique Casagrande. Eu sou Isadora Fontanari. E agora, damos início na atualização mensal do mês de agosto. E como já é de costume, a gente começa a transmissão falando de cenário global com os Estados Unidos e também China. E depois a gente vai para cenário Brasil, trazendo as principais notícias com relação à queda da taxa básica de juros que aconteceu na data de ontem. E a gente começa falando de Estados Unidos, onde a taxa básica de juros está entre 5,25% e 5,5% ao ano, o maior patamar dos últimos 22 anos. E isso se dá muito por conta que, mesmo no processo de desinflação que a gente tem observando na economia norte-americana, a atividade econômica segue bastante resiliente e os dados do mercado de trabalho também seguem bastante apertados. É importante salientar que nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, a gente enxergou na reunião passada do Fed uma estabilização de juros, o que, de certa forma, trouxe uma esperança para o mercado e, para os mais otimistas, uma possível queda nas reuniões seguintes. E logo após, na última que nós tivemos, o Fed optou por subir mais 0,25, como a Isadora muito bem trouxe, estacionando na banda de 5,25 a 5,50. Obviamente, isso mexe muito na bolsa, nas métricas e principalmente nas projeções de economia americana. Obviamente, não se pode deixar de falar de recessão. A gente fala de recessão na Europa, nos Estados Unidos. Isso, de certa forma, assombrou um pouco o Brasil também. Mesmo sendo a economia mais forte do mundo, quando um país, mesmo sendo essa potência, passa por uma situação delicada como essa, a gente enxerga um prêmio de risco que normalmente não se via. Isso a gente pode abordar um pouco aqui quando a gente olha para a renda fixa nos Estados Unidos. Nós não vimos taxas tão atrativas por lá desde 2007. Eu acho que isso é um ponto que ilustra bem a atual situação econômica nos Estados Unidos, né, Isa? Perfeito, Henrique. E não à toa, a Fitch rebaixou o rating de crédito dos Estados Unidos, que antes era AAA, para um rating AA+. Isso diz respeito justamente a esses pontos com relação à deterioração da questão fiscal do país pelos próximos 3 anos e também de um aumento da relação dívida-PIB por lá. Eu acho que é muito bacana trazer para quem nos escuta e nos acompanha que isso pode ser, obviamente, uma fase mais conturbada, mas também pode ser uma grande oportunidade quando se fala de Estados Unidos. Como eu comentei, taxas de renda fixa muito atraentes e principalmente momentos de entrada. No mundo dos investimentos, a gente escuta muito falar sobre timing de mercado. A hora certa de entrar e, eventualmente, a hora certa de sair. Nos últimos 10 anos, o dólar apreciou frente ao real 113%. Isso, a gente está falando de comprar dólar e deixar embaixo do colchão, sem aplicar em nada. Hoje, nós vemos uma situação muito atraente quando se pode fazer uma remessa de dólar, e a XP democratizou muito isso, aproveitando o câmbio que está muito atrativo, tá abaixo de 4,9, nesse momento que nós gravamos essa live, e também aproveitar as taxas de renda fixa, então fixando não somente a apreciação do dólar que historicamente cresce ano a ano frente ao real, como também um prêmio na renda fixa, que por lá tem um modelo de pré-fixado. Henrique, Isa, mas eu não quero deixar o meu recurso por lá por 10 anos, como alguns títulos trazem como vencimento. Isso não é necessário. Ninguém melhor do que a Isadora para nos explicar que a marcação a mercado ela não funciona somente no Brasil, mas também nos Estados Unidos. E para o investidor que pensa em dolarizar parte do patrimônio, aqui a gente deixa 2 vantagens muito claras. Obviamente o ponto de entrada, que é o preço do câmbio, e também as taxas de renda fixa, e não necessariamente para um carrego até o vencimento, né, Isa? Exatamente, Henrique. Quando a gente faz o investimento em títulos de renda fixa pré-fixados e, posteriormente, a gente observa um movimento de redução de juros, é possível fazer a saída desses investimentos de forma antecipada, ou seja, sem carregar até o vencimento, e, inclusive, com um ganho adicional por conta do efeito da marcação a mercado. Perfeito, Isa. E saindo dos Estados Unidos para a China, foram divulgados também alguns dados como o PIB. E no segundo TRI, a gente viu a China avançando 0,8%, um acumulado de 8,3 trilhões de dólares.
Algumas pessoas interpretam como bom resultado, porém, vindo de um primeiro TRI de 2,2 de avanço, pode significar uma desaceleração chinesa, o que, obviamente, para o Brasil e outros países que têm boas relações comerciais, pode ser um ponto de interrogação. Quando a gente olha para a China no comparativo ano a ano, foi um crescimento de 6,3. Porém, o consenso era de um crescimento de 2022 para 2023 de 7%. Obviamente, essas métricas, sem o exercício de 2023 encerrados, elas podem, de certa forma, ser um pouco precipitadas, porque tem muita coisa para acontecer. E eu sempre deixo claro isso. Diferente da economia americana, até mesmo do Brasil, na China a gente enxerga uma mão muito forte do governo. E obviamente isso pode priorizar e ajudar alguns setores que são cruciais para o crescimento da economia. E com essa ajuda, manter a China realmente aí no PIB esperado para 2023. Perfeito, Henrique. Bom, mudando de continente, vindo para o Brasil, a gente começa falando um pouquinho de inflação, né? A gente teve um resultado no mês de junho em menos 0,08%, a menor variação para esse mês desde o ano de 2017, e hoje a gente tem o IPCA acumulado dos últimos 12 meses em 3,16% e o acumulado do ano em 2,87%, ou seja, a gente segue aí dentro da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Lembrando que expectativa de acumulado para o final desse ano, com base nas expectativas de mercado, é de uma inflação de 4,84% para 23 e para 24 de 3,89. Então, a gente teve uma redução aí marginal quando a gente pega aí o resultado dessa pesquisa que é feita dentro do mercado financeiro. E vale destacar que nessa linha, né, da redução que a gente teve, da deflação que a gente teve no mês de junho, os principais segmentos que colaboraram para isso foram de alimentos e bebidas e também de transportes, seguidos pelos artigos residenciais e de comunicação. A alta mais expressiva que a gente teve do dado de inflação no mês de junho foi do setor de habitação, que subiu 0,69%. E é legal também, corroborando com esses dados, que obviamente vão culminar na decisão que ontem nós tivemos pelo Copom, que obviamente será anunciado pela senhorita Isadora, a gente teve também a divulgação do índice IBC-BR, que é a prévia do PIB. Esse índice veio abaixo do consenso, então deixando claro que o nosso país ele tem aí um crescimento econômico, uma atividade econômica enfraquecida. E, obviamente, o mecanismo que o governo tem para justamente estimular a economia é uma redução de juros. E ele veio em qual magnitude, Isa? Exatamente, Henrique. Ontem a gente teve uma redução de 0,5% na taxa Selic, ficando então no patamar de 13,25% ao ano. A expectativa de mercado, de modo geral, era de uma redução um pouco menos agressiva, por assim dizer, de 0,25%. E vale destacar que esse resultado ele não foi uma decisão unânime por parte dos membros pertencentes, mas que Campos Neto votou no 0,5%, junto com os dois indicados do governo Lula, o Aquino e o Galípolo. Perfeito. E mesmo com essa redução da nossa famosa taxa Selic, o Brasil segue em primeiro como um país que tem a maior taxa real de juros, ficando à frente aí do segundo colocado, que é o México, e terceiro, que é a Colômbia, com um juro real na casa de 6,68. Vale ressaltar que o juro real nada mais é do que a taxa Selic, subtraída pela inflação do período. O Brasil ainda tem um prêmio de risco muito atrativo. E, obviamente, isso traz ânimo para as bolsas, porque traz uma maior atratividade do capital internacional, do capital exterior, do investidor institucional gringo, que olha para o Brasil com bons olhos. Além de ser um emergente que, dentre todos, traz uma boa posição, traz um equilíbrio, a gente ainda consegue ser atrativo no que tange prêmio entre relação risco e retorno para ativos do Brasil. Exato, mesmo com essa questão de corte de juros favorecendo a entrada de capital, principalmente quando a gente olha para a parte de renda variável, a gente teve aí no início do dia o dólar subindo 1,5%, e muita gente se perguntando, né, por que isso está acontecendo. E basicamente a atratividade de operações de carry trade, por exemplo, que são uma estratégia que busca lucrar com a diferença, né, de taxas, ou seja, o investidor
pega o empréstimo num país que tem uma taxa de juro menor para investir num país que possui uma taxa de juro mais robusta, como era o caso do Brasil, acabou tendo uma influência forte nesse sentido. E um outro ponto importante que alguns analistas de mercado vêm debatendo também nas últimas horas é um temor de uma interferência política, já que o Campos Neto teve esse gesto mais ao lado do governo, por assim dizer, votando também por meio ponto percentual de redução na taxa básica de juros. Essa possível proximidade entre Campos Neto e Lula, ou pelo menos o fim do embate entre os dois, traz um pouco mais de ânimo para a nossa bolsa, que desde março avançou 20%, tendo uma alta expressiva. Hoje, ela supera os 120 mil pontos. E algo legal de trazer para quem nos escuta é que, apesar de ter tido já uma alta considerável para muitos investidores e de nós termos aí juros que já precificavam uma queda, hoje a gente tem um PL da Bolsa, que é o preço que a gente paga, dividido pelo lucro que ela gera, em 6,16. A nossa média de PL gira na casa de 11 vezes preço-lucro, o que nos traz um dado muito relevante de que a gente ainda tem um espaço para crescimento e esse espaço pode, obviamente, impulsionar a Bolsa para tradear na casa de 150, 160 mil pontos. Outro ponto é que, quando perguntado aos analistas da XP se essa queda de DI já está precificada na Bolsa, o que eles falam, Isa? Eles falam que não, que ainda tem espaço para a Bolsa subir adiante e, inclusive, trouxeram alguns dados interessantes que nos últimos 20 anos a gente teve 6 ciclos de queda de juros e desses 6 ciclos, em 5 deles, o Ibovespa apresentou um resultado positivo. Acho que é bacana a gente também comentar que os setores cíclicos, como de papel e celulose, construção civil, mineração e siderurgia, varejo, transportes e bens de capital, tendem a ter um melhor desempenho nesse sentido. Já que a gente está falando de renda variável, muitos investidores perguntam, ok, as ações começaram a demonstrar aí uma performance, e os fundos imobiliários? Será que chegou a vez deles também? A gente tem visto o IFIX subindo de forma bastante expressiva nos últimos meses, justamente de uma forma, com uma correlação inversa ao movimento dos juros futuros. E, basicamente, essa correlação inversa, ela beneficia principalmente os fundos de tijolo, que são fundos que têm uma sensibilidade maior a esse movimento de juros, de fato, e um ponto importante para a gente observar é a reavaliação do valor patrimonial de alguns fundos que devem acontecer ao longo dos próximos meses. Na parte de fundos de papel, a gente ainda tem fundos com bastante atratividade no que diz respeito a, principalmente, o pagamento de proventos que acontecem ali no mês a mês, mesmo observando aí uma inflação num patamar um pouco mais baixo e um CDI com uma expectativa, né, de redução. Só sinaliza que talvez um ponto de atenção, uma red flag, nos fundos que têm um portfólio totalmente, né, CDI+, ali através dos seus CRIs, que além de possivelmente pagar juros menores ao longo dos próximos meses, podem ter também uma penalização ali no que diz respeito ao valor patrimonial por conta do movimento de redução das curvas de juros futuras. O caso dos fundos imobiliários é curioso porque durante a pandemia e aquele momento inicial pós-pandemia, os fundos de tijolo ficaram muito amassados. Foi realmente um setor do mercado imobiliário que sofreu muito, tendo em vista que, de um lado, os CRIs se valorizavam e carregavam consigo os fundos de papel, os fundos de tijolo ficaram mais de lado. E por isso a gente ressalta a importância de se ter uma diversificação na carteira, seja por natureza de fundo, seja por indexador. Então, quando a gente faz uma composição de fundos imobiliários, não só se olha momento presente, e sim também as projeções futuras, tal como a gente enxerga, não em D0, mas num longo prazo, com a queda de juros, uma economia no Brasil sendo mais estimulada, consequentemente um consumo aumentando e também carregando o que hoje está sob controle, que é a nossa inflação, muito possivelmente para patamares um pouco mais elevados ao longo do tempo. Acho que é importante a gente comentar aqui para finalizar a nossa transmissão com relação à expectativa, né, dos juros futuros, basicamente com esse movimento de redução de Selic em meio ponto percentual que a gente teve na data de ontem. A gente deve ter as curvas de curto prazo se acomodando e levando uma redução na expectativa de uma forma mais robusta do que nas curvas de longo prazo, e foi exatamente isso que a gente observou na abertura de mercado hoje, com os vértices mais curtos em queda e os vértices mais longos em estabilidade. Não à toa, o Tesouro Pré-fixado de 2026, que na data de ontem estava entregando 10,16% de pré-fixado,
no início do dia de hoje, caiu aí para 9,95. Cabe salientar, como a gente comentou no início da transmissão a respeito de marcação a mercado, que os títulos pré-fixados e os títulos IPCA+, eles tendem a se valorizar com um movimento de redução de juros futuros. Perfeito, cabe a gente seguir acompanhando quais serão os próximos passos e principalmente a relação entre Lula e Campos Neto, se seguirá harmônica como aparentemente foi no dia de ontem, e também o movimento que isso refletirá no mercado, seja na bolsa, seja nos fundos imobiliários e propriamente na renda fixa. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.